Bom, vamos agora para o segundo tópico, o segundo conjunto de slides e de resultados sobre modelos preditivos, né? Então, nós começamos lá na nossa introdução falando sobre a diferença entre modelos causais e modelos preditivos. Agora nós vamos nos mergulhar um pouco nos modelos preditivos e vamos, a partir do próximo vídeo, falar sobre modelos causais e entrar um pouco nesse universo de modelos causais em vários aspectos aqui. Então hoje eu vou fazer eu vou introduzir R também, nós vamos fazer isso com dados da PNAD contínua, os códigos de R vão estar disponíveis também, para que vocês possam replicar, e espero que nesse momento vocês já tenham instalado o R também e possam replicar parte da análise que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, por exemplo, focar numa das regressões mais tradicionais, em certo sentido, em economia, que é uma regressão para determinar salários, né? O que afeta salários. Salários, nós vamos dizer que podem ser afetados, digamos, por educação, nível de educação dos indivíduos, anos de educação, e pode ser afetado por experiência. Né? Suponho que quanto maior a educação, quanto maior a experiência, salários tendem a subir. Portanto, beta 1 e beta 0 esperaria que eles são positivos. Né? Tem uma longa vida para esse tipo de regressão, especialmente em economia do trabalho. Nós vamos poder replicar parte dessas regressões justamente usando a PNAD contínua. Embora a gente possa tentar entender qual é a correlação entre educação, experiência e salários, na verdade a gente poderia pensar, né, de uma maneira muito, muito ampla sobre tudo o que afeta salários. Né? Por exemplo, o setor e subsetor de atividade certamente afetam os salários médios que são pagos num determinado emprego. A gente pode pensar em demografia, espécie de background, qual enfim, onde nasceu, qual o ano de educação, qual a educação dos pais, se existe alguma diferença no mercado de trabalho entre até alguma discriminação no mercado de trabalho em várias direções, educação, que tipo de universidade, qual tipo de diploma que se obteve, notas, etc. A gente pode pensar também o efeito de empregos passados, enfim. Essa regressão poderia eventualmente chegar a centenas de variáveis, né, que podem prever salários. No final das contas, digamos que a gente tem uma centena de variáveis, a gente poderia chegar num modelo muito, muito amplo. Né? Vão ter perigos com isso também, e acho que parte do que eu quero fazer aqui é ressaltar um pouco quais são esses perigos. A gente vai começar pequenininho e depois a gente vai ver o que acontece quando a gente expande um pouco demais. Bom, qual o objetivo, então, é como abordar esse modelo preditivo. Primeiro, o que eu quero falar aqui é como medir a performance preditiva e, em segundo lugar, como selecionar um modelo que maximize a performance preditiva. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, primeiro, a gente tem que definir o que a gente quer dizer com performance preditiva e, em segundo lugar, nós vamos pensar como é que a gente pode selecionar. E aqui eu vou chegar num ponto onde eu vou deixar um gancho, né? Eu vou deixar uma questão que vai ser completamente solucionada no curso de Machine Learning um pouco mais à frente. Né? Mas a gente vai ver aqui como que esse aspecto, né, esse objetivo preditivo, ele rapidamente nos leva a desafios. Desafios do ponto de vista computacional, de implementação e de teoria também. Bom, deixa eu me mover para cá. Né? Esse é um exemplo da regressão usando dados da PNAD contínua, que os códigos estão disponíveis no manual da Cogno também sobre a computação. Está bastante bem descrito lá como que baixar os dados da PNAD contínua. A gente pode usar um pacote do próprio R para baixar esses dados, é super útil. E aqui eu estou rodando, né, uma regressão onde eu explico o salário por horas trabalhadas, a idade e gênero. O que eu encontro?
eu encontro que horas trabalhadas, em geral, tem um efeito associado positivamente. Idade, como uma espécie de uma medida de experiência, também é associado positivamente, né? Infelizmente, a gente pode ter existe alguma possibilidade, através desse resultado, que existe mulheres ganham um pouco a menos, né? R$ 168 a menos em média. Né? Isso pode ser correlacionado com outros aspectos também, mas é isso que os dados parecem apontar. Né? Parecem apontar. Então, como é que a gente... Eu não quero... Aqui hoje, a gente não vai fazer... Eu não quero mostrar o código, né? Acho que o código vai vir dentro da aula computacional. Eu quero só ver o resultado, como interpretar esse resultado e como é que a gente pode seguir em frente. Seguir em frente com todos os códigos disponíveis também para vocês. Né? Então, como é que a gente lê essa tabela? Bom, os coeficientes importantes, os coeficientes estão aqui. Né? O meu beta estimado é aquele beta 1, beta 2, beta 3, ele está aqui. O intercepto é o beta 0. O erro padrão é aquele sigma beta que a gente viu na aula passada, está aqui. A estatística T está aqui. A gente pode já, para assim, com um auxílio visual sobre o nível de significância, ele mostra para a gente aqui já as estrelinhas com o nível de significância. Então, todos eles aqui são significantes, mesmo se a gente toma uma significância 99,9%, então são altamente significantes. O fato é que ajuda muito que a gente tem 225.337 observações, porque a penade contínua é uma pesquisa ampla, e isso nos ajuda também enfim, como a gente viu, a certeza em torno dos nossos estimadores ele vai ser maior, quanto maior a nossa base de dados. A gente está num caso onde a gente tem uma base de dados relativamente grande. Bom, como é que... primeiro, se a gente vai falar sobre performance preditiva, eu gostaria primeiro de definir algumas quantidades que nos ajudam a pensar o que é uma performance preditiva. Então, qual o objetivo final? É prever a variância do y. Então, quanto de y varia, quanto que ele varia. Então, para isso a gente vai definir essa quantidade chamada Total Sum of Squares, que é a soma dos quadrados de y ao redor da sua própria média. Então, isso vai ser n, isso dividido por n seria a variância de y, mas isso vai ser todo a soma dos quadrados de y que a gente pode querer explicar, não necessariamente conseguir explicar, mas querer explicar. E a gente pode particionar isso em duas partes. A gente pode particionar entre toda a variância existente nos dados, entre a variância explicada, que é o meu y chapéu, aquilo é o fit da minha regressão, da minha regressão linear. Isso é a variância explicada, por isso que vai ser Explained Sum of Squares, ESS, e a variância do resíduo, RSS, Residual Sum of Squares. A gente pode decompor essa variância total dos dados numa parte de uma variância que eu explico, uma parte da variância que eu não explico. Então, de outra forma, a gente vai ter TSS igual a ESS mais RSS. E aí a gente vai definir a seguinte quantidade. O que eu vou chamar de R ao quadrado é a parte da variância que é explicada pelo modelo, ou seja, dentre toda a variância dos dados, é a parte que eu explico, ou seja, é o Explained Sum of Squares dividido pelo Total Sum of Squares, que também, se eu substituo a equação acima, eu tenho 1 menos RSS dividido por TSS, que é uma maneira de observar como que isso pode ser, o fit pode ser bom, quanto que a variância dos dados totais eu estou explicando através do meu modelo preditivo. Bom, onde isso já aparecia? Bom, ela aparecia justamente aqui. Então, o que esse número está me dizendo? Que com esse modelo relativamente simples,
eu estou explicando 4% da variância dos dados, ou seja, de todos os salários de todas as pessoas, de toda a variância desse salário, eu estou conseguindo explicar apenas 4% dessa variância completa, que evidentemente 4% não é muita coisa. Então, isso me apontaria, bom, talvez eu possa fazer melhor. E agora vamos definir um pouco, vamos pensar um pouco o que é melhor. Acontece que aí tem um detalhe importante, é que o r² ele sempre vai aumentar quanto mais regressores eu colocar na minha regressão. Tem várias maneiras de ver esse resultado, mas eu vou fazer esse resultado por um argumento de otimização. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho um modelo curto, vou chamar de modelo curto, porque eu tenho y sendo explicado pelo intercepto e apenas uma variável, x1. Esse modelo curto ele vai ser equivalente ao modelo mais longo, onde eu tenho um x2 também, se eu tivesse sobre a restrição onde beta2 é igual a zero, né? Porque nesse caso o modelo longo é equivalente ao modelo curto. Ok. Mas o que eu encontro? Bom, se eu estou rodando um OLS, eu estou minimizando os erros, a soma dos quadrados dos erros. Necessariamente, quando o RSS, que é a soma dos quadrados dos erros, o Residual Sum of Squares, que é justamente o objetivo que eu estou minimizando com o mínimo dos quadrados ordinários, se eu estou minimizando ele sobre a restrição onde beta2 é igual a zero, é uma otimização restrita, que deve ser necessariamente menor ou igual do que a otimização irrestrita do modelo longo, onde eu não tenho mais a restrição onde beta2 é igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Residual Sum of Squares do modelo longo é maior. Perdão, isso aqui agora que eu reparo que está ao contrário. Né? O Residual Sum of Squares do modelo curto ele é maior do que o Residual Sum of Squares do modelo longo, o que faz com que também o r² do modelo longo seja maior. Então o que a gente vê com isso? Se eu tivesse adicionado aqui uma variável que é a alfabetização, o r², que antes era 0.4 alguma coisa, era 0.415, aqui ele subiu para 0.507, 5%, ganhei 1% a mais de capacidade preditiva utilizando uma variável simples sobre se o indivíduo é alfabetizado ou não é. Se ele não é alfabetizado, tem uma penalização muito grande no mercado de trabalho, como, enfim, a intuição também diria isso. Bom, então o que eu estou querendo dizer com isso? É que sempre quando eu aumento o número de regressores, eu aumento o r². É uma consequência quase que mecânica por esse argumento da otimização restrita. Então isso quer dizer que eu tenho que sempre incluir o maior número de regressores possíveis? E a resposta vai ser não. O que eu quero com isso? Por exemplo, para fazer esse ponto de uma maneira clara, eu vou dividir os objetivos, em algum sentido, os objetivos, os critérios pelos quais a gente vai analisar um modelo preditivo entre um modelo preditivo que faz uma previsão dentro da amostra e um modelo preditivo que faz uma previsão fora da amostra. O que eu quero dizer com dentro e fora da amostra? No caso de dentro da amostra, a gente vai usar o mesmo conjunto de dados para estimar os parâmetros e para avaliar o resultado do modelo. Por isso que a gente chama in sample, porque a gente está calibrando o modelo, a gente está estimando os parâmetros do modelo em cima dos mesmos dados nos quais a gente vai avaliar a performance desse modelo. Esse é o caso que a gente acabou de ver, por exemplo, do r². Um critério que se alinha, de certa maneira, mais com o nosso objetivo final é fazer uma estimação num conjunto de dados e uma avaliação em outro conjunto de dados. Esse é, em geral, referido como um critério fora da amostra. Por que ele é fora da amostra? Porque
fazer esse ponto no caso onde a gente tem tempo, né? Quando eu quero fazer uma previsão do que vai ser a inflação amanhã, eu uso os dados até hoje para prever o que vai ser a inflação amanhã, né? Então eu estou calibrando meus modelos com os dados até hoje para fazer uma previsão de uma variável econômica que não está incluída na amostra em cima da qual eu calibrei meus parâmetros, os parâmetros do meu modelo econométrico. Então, isso é uma previsão fora da amostra. E um exemplo disso é o mínimo, o erro quadrático da previsão. E seria, voltando, a gente vai falar um pouco mais sobre o erro quadrático da previsão, mas voltando na minha pergunta inicial, digamos que eu queira selecionar um modelo com um R quadrado, digamos que eu faça isso, eu selecione um modelo com um R quadrado alto, né? E isso vai me levar a incluir um número máximo de variáveis dentro desse modelo. Isso é uma boa ideia? E a resposta para isso vai ser não, porque quanto mais eu incluir, embora a minha medida preditiva esteja de fato, medida preditiva in sample, o meu R ao quadrado, esteja de fato diminuindo, a minha medida preditiva fora da amostra vai sofrer muito, mas muito, muito, muito. O que vai ser um modelo preditivo bom dentro da amostra vai ser um modelo preditivo terrível fora da amostra, e isso seria um erro, muito grande, seria um deslize. Então, eu vou demonstrar isso, inclusive, com as simulações, também os códigos para isso estão disponíveis, vou deixar disponíveis todos. Então a pergunta seria uma boa ideia, né, a gente selecionar? Eu já meio que respondi dizendo não, porque se eu, primeiro, dada a minha observação anterior, se eu selecionasse um modelo que maximiza o R2, eu selecionaria um modelo que maximiza, que inclui todas as variáveis. A gente viu que uma maneira de ver o resultado de uma maneira assim, teórica, é que se eu estou maximizando o R ao quadrado, então necessariamente eu estou diminuindo a variância dos erros, né? Então intuitivamente o que está acontecendo, dos erros, não, perdão, eu estou diminuindo a variância dos resíduos dessa minha regressão, então o meu erro existe, tudo que eu não conheço existe, toda a incerteza existe, mas à medida que eu vou transformando, eu vou incorporando mais e mais regressores, eu estou fazendo com que aquele erro seja aquele distúrbio, aquela coisa completamente aleatória, inexplicável, ela esteja sendo incorporada implicitamente pelos parâmetros, tornando eles em si também muito incertos, que é um problema chamado problema de overfitting, que é um problema que vocês vão ver no curso de Machine Learning. E disso resulta que um modelo que tem uma boa previsão in sample não é um bom previsor out of sample. Qual critério que a gente vai usar? Eu vou usar o erro quadrático de previsão, né? Então a gente vai definir o erro de previsão como aquilo que aconteceu menos aquilo que eu previ que aconteceu, e o erro quadrático de previsão vai ser, a média dos erros quadráticos. E esse a gente pode fundamentar um pouco a nossa escolha pelo erro quadrático, porque ele balanceia o erro de previsão, né, o erro de previsão em dois componentes, né, o viés de previsão e a variância da previsão. São dois objetivos que, teoricamente, a gente gostaria de conciliar. Né? Eu quero uma previsão que seja não viesada, que na média esteja correta, e eu gostaria de uma variância que seja tenha uma acurácia maior. Né? Então a gente pode olhar para esse critério, né? A gente pode olhar para esse critério, se a gente define a variância da previsão como o quadrado, né? O quadrado da diferença entre o que aconteceu e o que aconteceu e a média do que eu previ. Se a gente expande um pouco essa expressão, então a gente vai encontrar que, abrindo um pouco essa álgebra, que a gente vai encontrar que o mean squared error ele vai ser a soma da variância da minha previsão com o viés ao quadrado. Ou seja, eu posso alcançar uma previsão, um mean squared error menor, diminuindo ou a acurácia
ou diminuindo, eventualmente eliminando, o viés preditivo representado por esse mi-chapéu. Então aqui o importante é só entender que o mean squared error está balanceando esses dois critérios de uma maneira que é uma maneira interessante, por isso que a gente usa bastante esse critério para avaliar a performance preditiva do modelo. Bom, então vamos ver, a gente falou do problema de overfitting, a gente falou da previsão in sample, previsão out of sample, o R quadrado vezes mean squared error. Eu queria mostrar que isso de fato não é uma preocupação teórica, mas é uma preocupação muito prática, né, nesse sentido. Então eu vou fazer uma simulação. Primeiro, por que a gente faz simulação? Por que o econometrista adora uma simulação? Adora uma simulação porque é como se fosse o nosso laboratório, né? A gente quer num espaço onde a gente controla, como a gente sabe, a gente gerou os dados, né? A gente gerou os dados de um jeito que a gente sabe qual é, a gente roda nossos modelos e a gente avalia se o resultado do modelo é condizente com a maneira que a gente gerou os dados, né? Então a gente gera os dados, esquece que a gente gerou os dados, usa como se fosse um dado que viesse para a gente, um dado econômico que viesse para a gente, e a partir daí a gente roda nossos modelos, nossos procedimentos econométricos, e a gente vê se esses procedimentos econométricos eles estão condizentes com a maneira que a gente gerou o dado em primeiro lugar. Essa é uma maneira da gente avaliar se a gente está, nos testar, né? Nosso laboratório, a gente quer, como se fossem nossos utensílios, que a gente quer primeiro treinar num espaço controlado, num espaço que a gente sabe o que está acontecendo, para a partir daí levar para os dados econômicos, né? Então a gente vai fazer uma pequena simulação aqui para demonstrar esse problema de fato, né? Então eu vou gerar os dados, né? O meu Data Generating Model vai ser, eu criei como 100 variáveis, digamos, sejam educação, experiência, as notas e mais 97 outras. Eu vou dizer que só as primeiras 10 têm alguma relevância para explicar salários e as outras 11 até 100 não têm. Isso é verdade, né? Isso é como está na natureza de como os dados foram gerados. Eu gero os dados, eu esqueço que eu mesmo gerei eles e a partir daí eu aplico meus modelos preditivos, nos quais eu vou calibrar meu modelo com 200 observações e vou avaliar em 100. Tem 300 indivíduos, vou calibrar em 200 e avaliar em 100. Bom, o que acontece à medida que eu incluo mais regressores, né? Então o que a gente vê aqui no eixo X é se eu incluo um regressor, 2, 3, a linha vermelha é em 10, porque eu sei que os 10 primeiros são os 10 que são não zero, que afetam wages, que afetam os salários, todos os outros são zero, e o que a gente vê é exatamente o que a teoria previu, é que à medida que eu vou aumentando o número de regressores, o R ao quadrado vai aumentando, ele continua aumentando. Né? O que seria o meu melhor modelo? O meu melhor modelo seria só com as 10 primeiras, mas o R ao quadrado está me dizendo inclui mais, até incluir todas as variáveis, né? Então, o que acontece com a variância do resíduo? Eu tinha comentado isso antes, né? A variância do resíduo, que aqui eu gerei como a variância 1, essa é a linha pontilhada horizontal, a variância do erro, que é 1, que é a variância verdadeira, está sendo estimada cada vez menor, inclusive aqui algo perto de 0,5, substancialmente menor do que a variância do erro, sugerindo aqui que as minhas estimativas, meus estimadores estão capturando muito desse aspecto completamente aleatório, estocástico, inexplicável, e trazendo consigo também o aumento da própria incerteza sobre meus estimadores e tornando minha previsão também mais incerta, né? Isso aqui é o outro lado da mesma moeda. A variância do resíduo diminui, é o outro lado da mesma moeda que o R quadrado aumenta. E se eu olhasse o erro preditivo, aí a gente vai ter muito claro que para as primeiras variáveis, 1 a 10, à medida que a gente vai incluindo essas variáveis, o meu erro preditivo vai diminuindo, até que ele chega ao mínimo, que exatamente quando eu incluir as primeiras 10 variáveis. Mas à medida que eu incluo a 11ª, a 12ª até a 100ª, a gente só vê o erro quadrático da previsão aumentar, a tal ponto que ele fica gigantesco. É melhor não falar nada do que assim, até o meu modelo só com um intercepto, ele é melhor
do que meu modelo com 100 variáveis. E isso aqui é exatamente demonstrando para vocês que à medida que a gente aumenta a performance em sample, a gente está piorando nossa performance out of sample. Né? Então seria um modelo preditivo muito ruim. Então acho que a pergunta seguinte é, bom, eu não posso escolher modelos olhando para o R ao quadrado. Como então eu posso escolher meu modelo? Já entrando um pouco na segunda pergunta. Né? Deixa eu me mover um pouco para cá. A gente viu, portanto, que a gente precisa de alguma ideia de controlar um número de regressores. A gente vai chamar isso de alguma forma de a gente precisa incluir como se fosse um freio. Né? À medida que a gente vai incluindo mais regressores, a variância dos resíduos vão diminuindo, mais a variância, o mean squared error vai aumentando muito. Isso que a gente tem que evitar que aconteça. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, então eu vou introduzir aqui 3 critérios. É o R quadrado ajustado, né? Aqui a diferença entre o R quadrado ajustado é que à medida que K aumenta, o número de regressores aumenta, esse número diminui, né? Portanto, toda essa fração aumenta, portanto, o R quadrado diminui à medida que aumenta o K, se eu tivesse essa parte fixa. Então ele está de alguma forma se contrapondo ao efeito que a variância dos resíduos vão diminuindo à medida que aumenta o K. A gente tem 2 critérios também, o critério de Akaike e Schwartz, onde a gente vai ter aqui a variância, o residual sum of squares, né? Se eu só aumento o K, o residual sum of squares vai diminuindo, mas a gente tem essa penalização, porque a diferença entre os dois é que a penalização é diferente, mas que esse elemento vai aumentando à medida que eu aumento K, ou seja, essa parte da esquerda vai diminuindo, mas a outra parte vai aumentando, fazendo com que se contraponha esse efeito de overfitting. Bom, se eu seleciono o meu modelo através do AIC, olha o que aconteceria. Eu selecionaria justamente o melhor modelo, justamente 10 observações, 10 regressores, e a partir daí o AIC seria maior, sugerindo que não vale a pena, porque se por um lado o residual sum of squares diminui, por outro lado a penalização aumenta, fazendo com que se eu selecionasse o modelo através do AIC, que eu selecionaria um melhor modelo preditivo. Né? E a mesma coisa pelo BIC, ou seja, isso configura uma ideia onde tanto o AIC quanto o BIC foram eficazes em selecionar qual o melhor modelo, e é isso que eu sugeriria para vocês. Selecionem o melhor modelo preditivo usando AIC ou BIC, porque a chance dele maximizar a performance fora da amostra é maior, certamente maior, do que se usassem outros critérios, como por exemplo o R quadrado. Né? Eu não comentei aqui que essas duas expressões, elas têm infelizmente eu não vou ter tempo para falar mais sobre isso, mas elas têm toda uma teoria por trás, porque que essas penalizações são exatamente dessa forma. Isso aqui não é só uma questão arbitrária, não é só uma escolha arbitrária, tem uma tradição longa desenvolvendo um pouco quais seriam essas expressões. Bom, ótimo, terminamos assim, quase com uma ressalva, que vai ser uma ressalva importante, bastante importante. Né? No nosso exemplo, a gente sequencialmente adicionou variáveis. Né? Então, o modelo 1 tinha variável 1, modelo 2 tinha variável 1 e 2, modelo 3, 1, 2 e 3, modelo 100, variáveis 1 até 100. Né? Então, a gente foi sequencialmente, né? Adicionando uma variável, depois outra, depois outra. Na realidade, a gente não tem esse sequenciamento, a gente não tem essa ordem natural. Então, a gente poderia pensar que o primeiro modelo tem variável 1, o modelo 2 tem variável 1, 3 e 37, o modelo 3 tem variável 1, 11, 12 e 87, são exemplos, claro, mas todas as combinações possíveis entre todas essas variáveis poderiam ter sido incluídas, né? E foi algo que a gente não fez. Bom, se a gente fizesse uma conta simples de quantos modelos tem ao total,
né? Quantos modelos possíveis? Se eu tenho 100 variáveis, quantos modelos eu tenho? Bom, eu posso resolver incluir ou não cada uma dessas variáveis. Então eu tenho algo que é 2 elevado a 100 modelos, é algo perto de 10 elevado a 30, é um número gigantesco. Se a gente pensasse que rodar cada modelo tomasse 0,0001 segundos, ainda assim a gente demoraria talvez um pouquinho para poder rodar todas as possibilidades entre todos esses modelos, né? Então, se por um lado a gente pode usar o AIC e o BIC dentro de um contexto onde a gente talvez tenha alguns modelos candidatos, e a gente quer testar, comparar contra um número relativamente pequeno desses modelos, o AIC e o BIC vai funcionar. Se a gente quer comparar entre todos os possíveis, selecionar através do AIC e o BIC não vai funcionar, mesmo que a gente tenha os melhores computadores do mundo, porque simplesmente não é viável do ponto de vista computacional, dado que mesmo com 100 variáveis, que não é muito, a gente vai ter uma quantidade enorme de potenciais modelos para estimar. Para solucionar isso, a gente vai ver, vocês vão ver no curso de Machine Learning, onde, enfim, no contexto de Machine Learning, a gente não está mais falando de 100 variáveis, né? A gente está falando de muito mais do que 100 variáveis. No mundo de Big Data, a gente observa não só 100 variáveis, mas a gente pode observar milhares, ou às vezes dezenas de milhares de variáveis que determinam comportamento, e selecionar entre o modelo vai ser muito, muito importante. Então, a gente vai ter um aspecto aí que vai ligar diretamente com o Machine Learning. Então, eu dei para vocês uma solução que ela é tecnicamente correta, ela ajuda, certamente ela ajuda em casos práticos, porque ela ajuda selecionar entre modelos diferentes, mas num caso limitado, para fazer uma busca ainda maior sobre qual é esse melhor modelo preditivo, eu vou deixar isso para o curso de Machine Learning. Bom, então o que fizemos agora? Nós exploramos modelos preditivos e desafios econométricos, muitos usos possíveis. A gente vai falar sobre modelos causais a partir da próxima aula. Na mentoria, como eu citei na quinta-feira, eu gostaria de saber de vocês casos de quando vocês usam poderiam usar modelos preditivos ou causais no seu trabalho, no seu dia a dia, e a gente vai desenvolver um pouco dessa intuição. Deixei aqui também os pontos que são os pontos importantes para a gente seguir, né, para a gente seguir nas próximas aulas. Bom, então eu vou ficar por aqui. Vejo todos na quinta-feira. Tenham uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.